Amém? O Senhor é bom, eterna é a sua bondade, a sua misericórdia de geração em geração. Nós vamos ministrar uma palavra nessa noite que não vai terminar hoje. Nós vamos começar a falar sobre um assunto e eu acredito que vai durar aí mais alguns domingos. Eu não sei se mais um ou dois, mas vai ser um assunto que nós não vamos encerrar aqui. Obrigado, Judson. Nós não vamos encerrar aqui. Nós vamos dar uma introdução. Amém? Eu não sei se com você funciona assim, mas na minha vida, de tempos em tempos, Deus traz um assunto, e depois de um tempo Ele volta a trazer aquele mesmo assunto, e aí parece que Ele acrescenta mais revelação. Então, aprenda algo. Dentro do chamado que Deus tem na sua vida, Ele vai ter assuntos que de tempos em tempos Ele vai sempre ficar trazendo. É como um ciclo. Ele fala com você sobre aquele assunto, passa um tempo, depois Ele vai falar de novo, e Ele vai passar mais um tempo e vai falar de novo. Só que quando Ele estiver fazendo isso, em cada ciclo, Ele vai aumentar a revelação, Ele vai aumentar o conhecimento. E na minha vida tem alguns assuntos que de tempos em tempos o Senhor me leva a refletir. E um desses assuntos é o assunto da oração. Irmãos, hoje eu estava refletindo, indo no mercado e pensando, e eu falei: Senhor, eu tenho certeza que parte do chamado que Deus tem na minha vida é orar. Eu tenho plena convicção disso. Eu amo o assunto oração. Na minha casa eu tenho muitos livros sobre oração. Eu ouço pregações sobre oração. E mais do que isso, eu amo orar. Eu sinto quando o Espírito Santo me chama para orar. E eu estava refletindo com Deus. Eu falei: Deus, assim como um evangelista, ele ama almas. Um evangelista não consegue passar o seu dia sem falar de Jesus para alguém, sem levar pessoas a Cristo. Assim sou eu com relação à oração. Eu amo orar, eu me sinto atraído pela oração. Só de falar sobre oração, eu já sinto o meu espírito começar a queimar, porque eu sei que parte do que eu fui chamado é chamado a orar. Eu não sinto como peso, eu não sinto como obrigação. Para mim, orar é um prazer. Ouvir sobre oração é um prazer. Ler sobre oração é um prazer. Eu sou sempre desafiado, de tempos em tempos, a refletir sobre oração. E eu vejo Deus formando esse ciclo, que de tempos em tempos Ele me leva a aprender mais sobre oração. E eu acredito também, queridos, que Deus traz de tempos em tempos o mesmo assunto para a igreja. Então, muito tempo atrás a gente refletiu sobre oração, fomos falando sobre outras coisas depois, mas agora eu sinto como se Deus estivesse nos levando novamente a refletirmos sobre a oração, a meditarmos no que é oração, porque Deus quer nos ensinar a orar. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele é Deus, Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa de nada. Mas Deus escolheu, Ele decidiu que Ele só vai fazer coisas na terra através da oração do povo dele. Sendo assim, todas as vezes que Deus quiser fazer algo na terra, Ele vai colocar o povo dele para orar. Quando Deus quiser fazer alguma coisa na sua família, Deus vai levantar ou você, ou Ele vai levantar pessoas para orar por você. Talvez você diga assim: ah, mas eu não sou crente, eu não oro. Mas eu posso dizer para você com toda certeza, tem gente orando pela sua vida e talvez você nem saiba. Você já sabia disso? Depois, quando você conhece a Jesus, você vai descobrir que era um vizinho que estava orando por você. Você vai descobrir que tinha um parente seu que estava orando por você. Ou gente até que nem te conhece, mas que às vezes
Passou na frente da sua casa e Deus começou a dizer: olhe por aquela mulher, olhe por aquele homem, porque eu quero fazer algo na vida dele. Então, quando Deus quer fazer algo na terra, quando Deus quer fazer alguma coisa na vida de alguém, Deus vai levantar pessoas para orar. Amém? Vocês estão aqui? Deus escolheu fazer assim, irmão. Então, quando Deus colocar no seu coração uma oração, faça. Se Deus colocar alguma pessoa no seu coração, ore por essa pessoa. Se Deus te der um sonho e colocar um peso no seu coração por alguém que está afastado, um vizinho, seja lá quem for, ore, porque Deus quer fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Dar um livramento, salvar, libertar, eu não sei, mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus vai levantar pessoas para orar. Espero que você esteja ligado para que Deus levante você como um instrumento de oração nesses dias. Amém? Então, queridos, a oração é a maneira que Deus instituiu para que eu e você pudesse cooperarmos com Ele na terra. Diga assim: Deus quer fazer grandes coisas na terra, mas Ele só vai fazer através da oração. Amém? Se você entender isso, você vai orar mais. Se você entender isso, você vai orar mais. Vou repetir a terceira vez para entrar. Se você entender isso, você vai orar mais. E qual é a ideia dessas ministrações? Eu dei um tema para essas ministrações, que vão começar hoje e talvez vão durar aí mais 2 ou 3 domingos. O tema é: aprenda a orar. Olha para o irmão que está aí do seu lado, diga para ele assim: aprenda a orar. Oração é algo que nós precisamos aprender. Ninguém sabe orar. A Bíblia diz isso, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8. Mas tem um versículo, queridos, que quando o assunto é oração, esse versículo ele explode no meu espírito e ele me desafia. Esse versículo está em Lucas, capítulo de número 11, verso de número 1. Lucas 11, 1. Lucas, capítulo de número 11, verso de número 1. Olha o que diz. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Olha que interessante, irmãos. Jesus estava orando, e Jesus era alguém que orava muito. Jesus estava orando, e não diz aqui o lugar, diz que era um determinado lugar. E os discípulos estavam com ele. Quando ele terminou de orar, um dos discípulos chegou e falou assim: Senhor, nos ensina a orar. Irmãos, só pede para ser ensinado quem ou não sabe, ou sabe que sabe pouco. Vou repetir. Só pede para ser ensinado alguém que ou não sabe, ou sabe que sabe pouco. Você entendeu? Então os discípulos, das duas uma, ou eles não sabiam orar mesmo, ou eles entendiam assim: a gente até ora, mas a gente precisa aprender. Eu também vejo que os discípulos viam em Jesus um estilo de oração que eles falaram assim: cara, é diferente. Irmãos,
Às vezes nós oramos pouco, porque nós vemos pouco resultado da oração. E aí, nós precisamos aprender a orar, para nós podermos ter as respostas. Porque quando nós temos respostas de oração, isso vai nos motivar a orar mais. Então, para que a gente possa ter êxito nesses domingos que nós vamos falar sobre oração, você precisa assumir uma postura que, por mais que você ore, você ainda não sabe como orar como convém. Você tem algo a aprender. Você precisa aprender um pouco mais sobre oração. E se você não sabe nada, então você precisa ter esse coração humilde para dizer assim: Senhor, eu preciso aprender a orar. Porque se o Senhor não faz nada na terra, se não for por meio da oração, eu preciso ser um instrumento do Senhor para que o Senhor faça grandes coisas na terra. Se você quer ver a sua família transformada, se você quer ver a sua vida transformada, se você quer ver a nação transformada, eu e você precisamos aprender a orar. Então eu quero dizer para você: aprenda a orar. Eu sempre oro e digo para o Senhor: Senhor, ensina-me a orar. Irmãos, esses são dias que nós temos muitas vozes. Você entra na internet, a gente ensinando sobre tudo, ensinando: faça isso, faça aquilo, é desse jeito, é daquele jeito. E eu não estou dizendo aqui que essas pessoas estão erradas, mas eu preciso dizer uma coisa sincera para você: tem coisa que funciona na minha vida que não vai funcionar na sua. Você já teve algum tipo de dor ou algum tipo de doença que alguém falou assim: olha, eu tomei tal remédio, olha, para mim funcionou. Aí você foi lá, comprou, tomou e não funcionou para você? Você já passou por isso? Alguém, o braço que você esmangelar? Você já passou por isso? Então você sabe. Existem coisas que você precisa ter a sua experiência. Talvez você está passando por uma situação e você chega em mim e fala: Márcio, eu estou passando por essa situação, e eu digo para você: eu passei pela mesma situação e eu orei assim. E você vai orar e não vai funcionar. Então Deus tem um ensino específico para você. Deus tem um direcionamento específico para você. Só que para você descobrir, você precisa orar. E você precisa, às vezes, antes de orar por alguma situação, você perguntar: Senhor, você pedir na verdade: Senhor, me ensina a orar sobre tal situação. Como eu devo orar por isso? E eu garanto para você que o Espírito Santo vai te colocar na oração certa, porque Ele sabe como nós devemos orar. Amém? Mas a Bíblia ensina alguns princípios, e é isso que nós vamos ver: princípios sobre a oração. Amém? Como eu disse, quando Deus quer fazer algo na terra, Ele vai levantar pessoas para orar. E uma das lições, Jesus vai dar muitas lições sobre oração, mas quando você continua lendo Lucas 11, você vai ver que logo depois Jesus ensina para eles, depois que eles pedem para aprender a orar, Jesus ensina para eles aquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E eu vou gastar com você alguns domingos, e nós vamos ficar em cima da oração do Pai Nosso, e nós vamos ver a oração do Pai Nosso como, em alguns aspectos, diferentes do que você às vezes aprendeu ou foi ensinado. E nós vamos aprofundar na oração do Pai Nosso, e nós vamos ver o que Deus quer nos ensinar com relação à oração. Só que eu não vou usar o texto de Lucas, eu vou usar o texto de Mateus, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Mas antes de ministrar a oração do Pai Nosso, antes da gente mergulhar na oração do Pai Nosso, eu quero falar alguns detalhes para você sobre a oração, que às vezes são dúvidas que ficam na nossa cabeça.
Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Eu quero ler com você os versos 7 e 8. Mateus 6, versos 7 e 8. Diz assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, ou em algumas versões vão dizer assim: não useis de vãs repetições. Não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Verso 8: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Olha que interessante. Jesus está dizendo assim: quando vocês for orar, não fiquem usando repetições. Por que vocês não devem ficar usando repetições? Porque o Pai de vocês, que é Deus, sabe do que vocês precisam. Agora, pergunta para o irmão que está aí do seu lado, faz para ele a seguinte pergunta: se Deus sabe o que você precisa, por que você tem que orar? Você já te fez essa pergunta? Porque se Deus sabe o que eu preciso e Ele sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Uma das respostas que eu vou te dar é: porque orar mostra que você confia nele. Orar mostra que você depende dele. Orar te leva a se relacionar com ele. É por isso que você tem que orar, mesmo ele sabendo que você precisa. Ele sabe do que você precisa, mas quando você ora, você se relaciona com ele. Então oração não é uma simples reza, oração é relacionamento. Deus quer falar com você e Ele quer que você fale com Ele. Só que Jesus disse assim: não fiquem usando vãs repetições. Então não fica repetindo a mesma coisa. Não é só aquela questão assim, me dá. Mas você já viu os filhos? Não, os filhos de vocês são anjos. Os filhos das pessoas que não vieram aqui. Os filhos daqueles que não vieram hoje, eles são assim. Chega e fala: pai, me dá um sorvete. E parece que o pai não ouviu, mas o pai já ouviu. E aí, 30 segundos depois: pai, quero sorvete. Pai, quero sorvete. Ô pai, me dá um sorvete. E o pai desses filhos fala assim: eu já ouvi. Você fica repetindo. Você já viveu essa situação com seu filho? Então, quando Jesus está falando aqui do repetir, Ele está querendo, na verdade, nos ensinar que quando você fala a primeira vez, Deus já te ouviu. Porque Ele é o seu Pai. Mas eu quero colocar um nó na sua cabeça com outro texto. Vamos ler agora Mateus capítulo de número 7. Eu quero te dar um nó agora. Vamos ler os versos de 7 a 8. Mateus capítulo 7, versos 7 a 8. Mateus 7, versos de 7 a 8. Diz assim: peçam e lhe será dado. Só que deixa eu te dar um detalhe. O correto desse versículo seria traduzido assim: peçam e continuem pedindo,
e vos será dado. Vamos seguindo. Busquem e encontrarão. A tradução correta é: busquem e continuem buscando, e vocês vão encontrar. Batam e continuem batendo, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede e continua pedindo, recebe. E o que busca e continua buscando, encontra. E aquele que bate e continua batendo, a porta será aberta. Espera aí, Joaneus, Jesus chega e diz para os caras: quando vocês for orar, não fica repetindo. Mas agora, no capítulo 7, ele diz assim: quando vocês for orar, peçam e continuem pedindo. E agora, Júlio? É para mim pedir e não ficar repetindo? Ou é para mim pedir e continuar pedindo? Vamos ler o verso de número 11. Diz assim: e se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tem um detalhe nesses versículos que nós lemos de Mateus 6 e de Mateus 7 que faz a diferença. Que palavras são essas? Em Mateus 6, Jesus diz que Deus sabe das nossas necessidades. Essa pessoa que está sentada do seu lado, Deus sabe da necessidade dela. Deus sabe da minha e da sua necessidade. Com relação a necessidades, Ele diz assim: peça. E a primeira vez que você pediu, saiba uma coisa: o seu Pai já ouviu. Mas no capítulo 7, ele vai dizer de boas coisas ou de bens. E sabe o que eu entendi? Que no capítulo 7, Jesus não está falando de necessidade, Jesus está falando de sonhos. E quando o assunto é sonhos, desejos, você vai ter que ficar insistindo. Por que eu tenho que insistir? Então vamos lá. Sua meia furou. Nesse baita frio, você só tira a meia e a meia furou. É a sua necessidade. Você vai pedir, você pode falar: Deus, minha meia furou. Ele sabe, viu? Mas Ele quer construir um relacionamento sempre com você. Então você vai dizer: Deus, a minha meia furou. Você tem que ter a certeza que Ele já ouviu, porque é sua necessidade. Agora, de repente, você quer um carro novo. É um sonho, não é necessidade. E aí, você vai ter que ficar batendo. Você vai ter que ficar pedindo. Mas por que Ele faz isso com relação a sonhos? E aqui que está a chave. Porque à medida que você vai batendo, pedindo e buscando, Deus vai tratando com as motivações do seu coração. É por isso que necessidade, Ele vai responder rápido, mas sonho, Ele quer a nossa insistência. Porque à medida que vamos insistindo e Ele vai demorando, é como se Ele fosse passando uma peneira no nosso coração. Vocês estão aqui? Então provavelmente Ele não vai responder prontamente. E aí depois você vai orando, e aí você vai começar a ter aquelas perguntas para si mesmo: por que eu quero esse carro novo? Por que eu quero que Deus responda dessa forma? Por que eu quero uma viagem? Por que eu tenho esse sonho? Por que eu quero mudar de casa? E à medida que você vai orando, vai buscando, Ele vai refinando o seu pedido. E não só isso, Ele vai trabalhando e preparando você para receber o que
você está pedindo. Irmãos, tem coisa que a gente pede, que se Deus desse agora, a gente se matava com aquilo, porque a gente não tem maturidade para receber algumas coisas. E à medida que a gente vai insistindo, Deus vai trabalhando a maturidade em nós, para a gente saber usar. Vocês estão aqui? Estou sendo muito confuso? Então, necessidade, pode pedir e descansar, porque o seu pai já ouve na primeira. Mas sonhe, insista. Sonhe, bata. Sonhe, busque. Por quê? Porque à medida que nós estamos batendo e insistindo, Ele vai peneirando, Ele vai nos tratando, Ele vai nos moldando, até a gente receber o que a gente está pedindo. Vamos ler mais um versículo? Tiago, capítulo, deixa eu ver aqui, Tiago, capítulo de número 4. Vamos ler os versos 2 e 3. Tiago 4, versos 2 e 3 diz assim: vocês cobiçam coisas, não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem por que não? Não tem por que não? Olha para o seu irmão e fala assim: tem coisa que você não tem? Fala para ele: tem coisa que você não tem? Que você não pede. Vamos para o verso 3. Quando pedem, não recebem. Oh, meu Deus! Eu chego, eu não tenho isso. Aí o Tiago fala para mim: Márcio, você não tem porque você não pede. Aí eu falo: não, mas eu pedi. Aí ele diz assim, verso 3: quando pedem, não recebem, pois pedem. Então, às vezes, nós não estamos tendo o que a gente quer, porque a gente não pede. Mas, às vezes, a gente está pedindo e está pedindo mal. A minha versão diz assim: mas pedem da forma errada. Então, a gente precisa aprender a pedir e a pedir da forma correta. Necessidade, eu peço e descanso, porque Ele é meu Pai, Ele cuida de mim e Ele já ouviu. Mas quando é sonho, quando é desejo, eu preciso bater e continuar batendo, pedir e continuar pedindo, buscar e continuar buscando. Porque na medida que eu vou pedindo, batendo e buscando, Ele vai me ensinando a pedir da forma correta. Quer ver como a gente precisa aprender a orar? Você já teve aí, irmãos, a gente constrói às vezes algumas maneiras de ver Deus que não está na Bíblia. E uma dessas maneiras que a gente construiu de Deus é que Deus sempre chega na última hora. Você já ouviu alguém falar assim: meu Deus chegou aos 45 do segundo tempo? Sabe quando o cara da Eletropaulo subiu para cortar a sua luz, chegou um Pix e disse: não corta não, que eu estou fazendo Pix, estou pagando. Você já passou por essas situações?
Você já viu alguém falando, cara, Deus chegou nos 45 do segundo tempo? E a gente constrói uma maneira de ver Deus que parece que Deus está assim, lá no céu. Miguel, fique em paz aí, vamos esperar na última hora. Na última hora a gente chega, deixa sofrer. Primeiro tempo, não acontece nada. Segundo tempo, meu Deus, não vai dar. 44 do segundo tempo, vão cortar a luz, vão despejar. Aí Deus chega e fala, agora vai, Miguel. Aí vem o anjo, já faz o milagre. Aí 45 do segundo tempo Deus operou. E se eu disser para você que a gente está errado? Talvez Deus só chegou nos 45 do segundo tempo porque você só orou da forma correta aos 45 do segundo tempo. Você entendeu? Ou seja, Deus não chegou na última hora porque Ele é um Deus que chega na última hora, mas Ele só chegou na última hora porque você é alguém que só chega na última hora. Irmãos, na maioria das vezes a gente faz como? Tenta de tudo quanto é jeito, aí não dá certo, aí você fala assim, né? Agora vamos orar. Como se oração fosse a última coisa a ser feita, ou seja, eu faço do meu jeito, mas se não der certo, aí eu oro. Quando que nós deveríamos fazer da oração a primeira coisa a ser feita. E porque nós colocamos a oração como a última coisa a ser feita, Deus só vai agir nos 45 do segundo tempo. Não porque Ele é um Deus que age aos 45 do segundo tempo, é porque nós parece que a gente só para orar aos 45 do segundo tempo. A gente passa 2 tempos do jogo da vida tentando fazer o gol, aí quando não consegue, aí, oh Deus, aí Deus chega e intervém. Então a gente tem que parar de orar na última hora. A gente já tem que começar orando. Eu quero declarar que a partir de hoje, Deus não vai chegar mais aos 45 do segundo tempo na sua vida. Por quê? Porque você não vai mais orar aos 45 da sua vida. Vocês entenderam essa jogada? Não é que Deus chega na última hora, é nós que nos movemos na última hora. Nós temos que aprender a não nos movermos mais na última hora. Aleluia. Mas tirando isso, agora eu quero começar a falar com você sobre a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Mateus capítulo de número 6. Mateus 6. Nós vamos ler os versos de 9 a 13 e vamos começar a falar sobre a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13. Diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Irmãos, quando a gente chega na igreja, a gente é apresentado à oração do Pai Nosso. Em algum momento, você vai ver alguém orando, você vai ver alguém pregando, você vai ver alguém num momento de oração, orando ali: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou às vezes você vai estar num grupo de irmãos e os irmãos vão dizer assim: vamos orar o Pai Nosso, porque é uma oração modelo que Jesus deixou. Ela é a base para a gente entender o que é oração. Ela não é só uma oração a ser repetida, mas ela é uma oração a ser refletida.
e revelar, porque ela tem muitas chaves para a gente ter orações respondidas. Mas nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. Nós vivemos numa sociedade em que o indivíduo é levantado. Então, até mesmo quando a gente vai orar a oração do Pai Nosso, a gente ora como se estivesse orando Pai meu. Só que essa semana o Espírito Santo me fez perceber que essa oração, em nenhum momento, a princípio, ela está preocupada com o indivíduo, mas ela está preocupada com o grupo. Porque Jesus disse assim, ele não disse assim, quando você for orar, Filipe, ou Tiago, ou João, ore assim, Pai meu que está no céu. Mas ele diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso. Vamos já começar a aprender algumas coisas. Quando você está no seu quarto, no seu lugar de oração, ainda que você está sozinho, você precisa orar com a consciência que você faz parte de uma família, que você tem muitos irmãos em Cristo. O Pai não é só seu, Ele é o Pai de uma família. Vocês ainda estão aqui? Irmãos, você pode falar assim, Márcio, mas o que isso tem a ver, irmãos? Se o Espírito Santo te revelar, você vai entender e vai mudar toda a sua perspectiva de oração. Porque uma das coisas terríveis é que às vezes a gente foca só na gente, e a gente acha que nós somos filho único, e que o nosso pai, na verdade, é o meu pai só, e que eu sou, isso pode me fazer da criança mirrada, da criança birrenta mimada. Se você é filho único, você sabe o que eu estou te falando. Se você é pai e tem um filho só, você sabe também o que eu estou te falando. Filho único é uma bênção, porque ele acha que o mundo todo gira só em torno dele. Posso falar com a Melissa que está lá na cozinha? A minha grande briga com a Melissa é mostrar para ela, e graças a Deus agora que ela está amadurecendo, ela está entendendo que o mundo não gira em torno dela. O mundo tem outros 7 bilhões de habitantes e que ela só é mais uma. Porque filho único acha que tudo gira em torno dele, que eles têm direito a tudo e que exploda o resto. E está cheio de criança espiritual na igreja, achando que eles são filhos únicos. É o meu Pai. Mas Jesus diz, quando vocês forem orar, não vão orar nesse espírito de meu Pai, porque é Pai nosso. Você não é filho único. Isso dá uma pegada no nosso ego, não dá não? Confesse, irmão, não precisa nem levantar a mão. Você já se sentiu filho único de Deus? Não já se sentiu, não? Você não entendeu o momento que você foi orar e se sentiu assim? Era Deus no céu e você na terra? Que não tinha mais outros irmãos? Que os outros crentes eram tudo primo, sobrinho de Deus? Mas você é o filho único. Jesus diz, quando vocês forem orar, comecem orando com a consciência de que vocês fazem parte de uma família. Nós fazemos parte de uma família. Outra coisa, quando eu leio Pai Nosso, eu entendo Jesus dizendo assim, vocês vão ter momentos que vocês vão estar orando sozinhos, mas existem momentos que vocês vão precisar estar reunidos como família, e quando vocês estão reunidos como família, como filhos de Deus, nós vamos orar Pai Nosso. Então, numa reunião como essa, num culto como esse, nós vamos olhar para Deus e não vamos olhar para Deus como o meu Pai, mas nós vamos olhar para Deus como o nosso Pai. O nosso Pai está aqui, o nosso Pai está nos vendo, o nosso Pai está nos ouvindo, porque cada um de vocês que estão em Cristo são filhos de Deus, e juntos nós somos uma família e temos um Pai sobre nós.
Se você estava se sentindo um filho mimado e filho único, lamento te informar, mas você tem outros irmãos. Gente, isso parece ser bobo, mas é pesado isso. Porque se você foi de uma família de muitos irmãos, você sabe como que é. Tem um pãozinho só. O que o pai faz? Tem 10 irmãos e só tem um pão. O que o pai faz? Parte o pão em 10. Se você é filho único, o pão é só seu. Mas se você tem outros irmãos, então naquele momento só tem um pãozinho, vai dividido pelos 10. Vocês estão entendendo? Aqui a gente aprende uma outra lição. Existem coisas que Deus só vai manifestar quando a família está reunida. E quando a família está reunida, Ele reparte com todos. Só que se você viveu ou vive numa família de muitos irmãos, a tendência nossa é o quê? Olhar o tamanho do pedaço do pão do outro e ficar assim: por que o meu pedaço é menor do que o dele? Se os pedaços são iguais, por que a mãe deu primeiro para ele e não deu para mim? São coisas que a gente carrega das nossas famílias naturais, mas a gente traz para dentro da família igreja. Por que Deus dá o pedaço maior para ele? Por que Deus deu primeiro para ele? Por que Deus está demorando de dar o meu? E por que Deus não deu só para mim? Por que Deus tinha que dividir para todo mundo? Porque Deus é o Pai de muitos filhos. E tem coisa que quando Ele chama a gente para estar junto, Ele vai dividir entre os filhos. Ou seja, irmãos, como isso derruba essas mensagens que estão sendo pregadas, que você pode ser crente sozinho. Você não precisa de igreja. Você pode ser crente em casa. Não pode. Tem coisa que o pai só dá quando os filhos se reúnem. O que é ser igreja? A palavra igreja, ela vem de uma palavra grega que é eclésia. Eclésia significa chamados para fora. E tem muita gente que usa isso para dizer assim: não, nós fomos chamados para fora, fomos chamados para o mundo. Só que não é toda a revelação dessa palavra. A palavra eclésia no tempo de Jesus era usada para quê? Para falar de pessoas que eram chamadas para fora de suas casas para se reunir em torno de um líder. Então, nesse contexto de oração do Pai Nosso, o que é igreja? Igreja é a reunião dos filhos que foram chamados das suas casas para se reunir com o Pai. Vamos tentar trazer isso melhor. Hoje nós vamos tomar a ceia. Nós vamos sentar na mesa do Senhor. Então, o que é a ceia? Imagine que o Pai está ali sentado na mesa e Ele chamou você para você sair da sua casa para estar reunido com Ele, na mesa dele, para a gente comer o pão junto com Ele. Não, alguém dá pelo menos um glória aí. Ou sua boca colou, está tão frio que gelou sua goela. Você está dizendo: vem com fogo aí, eu pego um pouco do álcool ali da menorá e tomo fogo no seco para descongelar essa boca, para você dar uma glória. Os cultos são a reunião dos filhos aos pés do Pai. Deus fala com você na sua casa, Deus fala com você no particular, Deus fala com você no segredo, mas tem coisa que o Pai só vai falar na reunião dos filhos. Tem pão que Deus só vai repartir com todos os filhos, porque Deus não quer mimar você.
Deus quer gerar em mim e você um senso coletivo. Então ele diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Ele não é só o seu Pai, Ele é o Pai Nosso. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo falou algo para mim, Zelinha, essa semana terrível. É algo que para mim foi uma bomba, Márcio. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Eu orando e refletindo sobre isso, o Espírito Santo falou para mim assim: há um problema em vocês. Vocês buscam muito entender sobre a minha paternidade. Vocês buscam muito entender que vocês são filhos. E eu falei: é verdade, Deus. A gente ouve tanta ministração sobre paternidade. Eu mesmo já preguei tanto sobre Deus como Pai. E Deus é Pai. A gente ouve tantas pregações falando que nós somos filhos. Você é filho de Deus. Você precisa viver como um filho. E aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou: vocês precisam aprender a ser irmãos. E aí eu fui buscar e eu falei: Jesus, quantas pregações e quantos livros você já leu e já ouviu ensinando você a ser irmão? Agora você que é pai, você tem o seu primeiro filho, depois nasce o segundo, você sabe que vai entrar uma fase que você vai ter que ensinar aqueles dois filhos a serem irmãos. Você vai ter que ensinar eles a dividir o que tem, a compartilhar o que tem. E isso é uma batalha. Gente, e aí eu falei: Jesus, onde isso vai parar? Mas sabe o que eu entendo? Que Deus vai trazer uma onda sobre a igreja para ensinar a gente a ser irmão. Não está errado a gente aprender que Deus é Pai e mergulhar na paternidade de Deus. Não está errado a gente aprender a nossa filiação. Não, você é filho, eu sou filho. Mas só isso não é o todo, porque existe um outro aspecto. Se Deus é o nosso Pai e nós somos filhos de Deus, isso quer dizer que nós somos irmãos. E nós vamos ter que aprender a viver como irmão. E aqui que o negócio pega, porque aprender da paternidade de Deus, aprender que eu sou filho, até aí tudo bem. Agora quando Deus chega e fala: então, agora eu quero te ensinar a ser irmão, a ter um irmão. E aí ele vem com um pão só e fala assim, e ele dá na sua mão o pão e fala assim: divide com o seu irmão. É essa hora que o espírito de egoísmo cresce na gente. Ainda mais se você está com fome. Ainda mais se você não sabe que tem osso e vai ter outro. Vamos tentando, pai. Pega as crianças, um Danone só. Não, você que é pai de muitos filhos, você fala assim: cara, eu estou entendendo tudo. Se você morou numa casa de muitos filhos, você sabe o que eu estou falando. Um Danone só, para dividir. Aí dividia, depois você ia lá no lixo, pegava a tampinha calambendo, passando o dedo dentro do copinho, para tirar o último, e ainda pôr na língua lá dentro. Gente, aqui nós estamos entre irmãos. Alguns de nós já fez isso. Aqueles danoninhos que ainda é pequeno, admite, você já meteu a língua lá dentro para tentar tirar o último. Até hoje aí, ó. Não deixa nem para formiga. Aí, ó, o Alex não falou que não deixa nem para formiga. Então, quando a gente for orar, a gente precisa entender que a gente faz parte de uma família.
Irmãos, a gente não tem noção, mas nós precisamos aprender a sermos irmãos. Você precisa aprender a ser irmão. Eu acho que uma das coisas que a igreja precisava fazer é quando as pessoas começam a chegar na igreja, elas precisam ser ministradas quanto à paternidade de Deus. Elas precisam ser ministradas quanto à identidade delas, que elas são filhos. Mas eu acho que uma matéria que tinha que ter para todo crente novo você vai ter que aprender a ser irmão. Aqui na família de Deus não há espaço para crianças mimadas nem filhos egoístas, porque você não é filho único. Você está entrando para uma família de muitos filhos. Dá um nó na cabeça, não dá não, Márcio? Eu fiquei a semana inteira falando: Jesus, será que eu estou sendo esse filho que acha que sou filho único? O Pai é um Pai nosso. Mas nessa revelação de que nós somos muitos irmãos e que nós precisamos aprender a sermos irmãos uns dos outros, eu quero ler 2 versículos com você. 2. Vamos ler Romanos 12, 5. Romanos capítulo 12, verso 5. Olha o que diz Romanos 12, 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos. Nós somos muitos, amém? Formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Tem uma versão que diz assim: individualmente nós somos membros uns dos outros. Sabe o que isso quer dizer? O que você faz ou deixa de fazer afeta o outro. Vou tentar trazer uma linguagem mais assim para a gente tentar entender. Quantos daqui não foram filhos únicos? Levanta a mão. Você não foi filho único. Você já teve aquela experiência do seu irmão, da sua irmã aprontar, e o seu pai, a sua mãe, e sentar o couro no seu irmão, e sentar o couro em você também? Você passou por isso? E aí você fala assim: mas por que eu estou apanhando? Você está apanhando porque para você não rir dele. Você está apanhando porque seu irmão errou, então você vai apanhar também para você não errar como ele. Ou seja, aquilo que o seu irmão fez, de alguma forma afetou você. E se eu disser para você que espiritualmente é a mesma coisa, porque Paulo está dizendo que nós somos muitos filhos, mas fazemos parte de uma única família. Mas ele fala que individualmente nós somos membros uns dos outros, ou seja, individualmente, ainda que eu seja um indivíduo, eu sou irmão espiritual do Júlio, do Alex Naldo, e o que acontece com eles de alguma forma afeta eu. Tentando fazer a gente entender, se o Júlio pisar na bola e Deus for pegar ele de couro, pode ser que eu e o Alex não esteja perto e Deus pega nós dois. Por quê? O mesmo motivo que levava o nosso pai ou a nossa mãe a pegar todo mundo, para a gente não rir dele, ou para a gente já olhar e falar assim: bom, já isso aqui eu nem vou errar, porque o couro já comeu meu lado. Irmãos, é impressionante como às vezes eu vejo isso acontecendo na igreja. Deus não pega só um. Outro exemplo, casal. Deus está tratando o marido
mas a mulher vai junto. Deus começa a tratar a esposa, mas o marido vai junto. Por quê? Porque espiritualmente nós estamos ligados. O que acontece com um acontece com o outro. Paulo diz: vocês como indivíduos são membros uns dos outros. Vamos ler mais um versículo? 1 Coríntios 12, 26. 1 Coríntios 12, 26. Primeira Coríntios 12, 26. Diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vocês estão aqui ainda? Irmãos, esse negócio é sério, só que a gente não para refletir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tenho aqui uma pessoa e eu arrancar o braço dela, a mão dela vai sofrer? Sim ou não? Se eu arrancar o braço dela, arranquei o braço direito, a mão dela vai sofrer? Os dedos vão sofrer? Vão. Porque eles morrem juntos. Não tem como eu arrancar o braço e a minha mão e os meus dedos vão padecerem juntos. Por isso Paulo está dizendo: se um sofre, todo mundo sofre. Se alguém no nosso meio estiver sofrendo, a gente sente. O corpo espiritual sente. Afeta. Assim como Paulo diz assim: se um é honrado, a gente deveria se alegrar. Só que qual é o nosso sentimento? Vamos falar baixinho para ninguém ouvir. Quando um irmão é honrado, qual é o sentimento que vem no nosso coração? Por que eu não? Por que não foi para mim? Não é o mesmo sentimento de quando a gente tem irmãos de carne? Seu pai saiu e trouxe um presente só para um, não trouxe para todos. Os outros irmãos se alegram ou fica triste? Fica bicudo, fica se sentindo menosprezado. Paulo diz: se um é honrado, a gente deveria se alegrar. Irmãos, ser filho de Deus é fácil. Difícil é ser irmão do seu irmão. Se reunir como igreja, ficar olhando Deus como Pai é fácil. Vir para a igreja como filho é fácil, mas vir para a igreja tendo a consciência que eu estou indo na reunião de outros filhos e que de repente eu vou ter que dividir o meu pão com esses outros filhos, aí que está o problema. Vim aqui me alegrar com alguém que de repente chega aqui e fala: gente, essa semana eu troquei de carro. E a gente está andando a pé. E você olhar e falar: oh Deus, glória a Deus, eu me alegro. No fundo, a maioria de nós é cheio de inveja. Que começa: eu estou aí há tanto tempo e Deus não faz nada comigo. E não sei o que, vou desviar. Paulo diz: a gente deveria se alegrar. E aí eu quero terminar, porque a gente ainda vai seguir, e só ficamos no Pai Nosso. Como você tem sido como irmão? Porque Jesus falou: quando você for orar, ore com a consciência que você tem uma família. E aí nós vamos ver que a oração do Pai Nosso
na verdade, ela está nos ensinando o quê? Quando você for orar, você não pode orar só por você. E você vai perceber que Jesus está sempre usando o plural. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu nos dá hoje. É assim que ele falou? O pão. Agora, isso vai ficar mais para frente. Mas só uma pentadinha. Por que na igreja primitiva, lá em Atos, a gente lê que não havia nenhum necessitado? Você já parou para perguntar por quê? Eles faziam o quê? Dividiam. Eles tinham a consciência que eles eram uma família. E que se Deus estava dando um pão para mim, eu não poderia comer esse pão sabendo que o meu irmão do lado não tem. Então, cada um que recebia, ele entendia assim, não é meu, é nosso. Então eu vou dividir. Então não tinha necessidade. Quando vem uma consciência de que nós somos irmãos uns dos outros, as necessidades elas vão sendo extirpadas. O problema, e eu sei que aqui eu estou mexendo num cacho de marimbondo, o problema é que a gente aprendeu a viver uma vida individualista como igreja. É a minha bênção, é a minha vitória. Mas Jesus falou, quando vocês forem orar, entendam o seguinte, é a nossa bênção, é a nossa vitória. Eu acredito que tem muitas orações que nós não estamos recebendo a resposta, porque nós estamos orando mal. E como nós estamos orando mal? Nós estamos orando para o nosso próprio benefício. Mas se a gente entender que não é para o nosso próprio benefício, mas é para o benefício do todo, Deus vai responder. Quando eu entender que não é a minha bênção, mas é a nossa bênção, não é a minha vitória, é a nossa vitória, Deus vai mandar níveis maiores. Irmãos, não estou dizendo que está errado você orar pelas suas necessidades, não estou dizendo que está errado você orar por você. Eu só estou querendo dizer para você que você não é o centro do universo. E que tudo que Deus for fazer na sua vida tem um propósito de abençoar quem está ao seu redor. Porque Deus não mima os seus filhos. Deus não vai alimentar em mim e você o espírito do Filho único. É por isso que de tempos em tempos Deus pega eu e você, nos dá algo e Ele fala, oferte, dê para o outro. Isso aí que eu te dei não é seu, você só é um instrumento. Irmãos, quantas vezes eu recebi ofertas, dinheiro, aí eu, vou pagar tal conta assim, aí Deus, não, isso aí não é seu não, você vai dar para o fulano, vai dar para o irmão, seu irmão está com necessidade, e aí você pega aí, vai lá e serve o irmão, porque o pai falou. Agora vou fechar. A gente teve a escola de profetas lá no sítio, esse final de semana. Eu vou me programar e eu vou ficar no pé do Léo para o ano que vem, com bastante antecedência, o Léo nos informar, para nós como igreja nos programarmos para participar. Porque, irmãos, é um derramar de Deus. Foram dias de muita presença de Deus. Mas sabe o que aconteceu lá? Em um momento, o Léo falou, nós vamos ter um período aqui de agradecer.
de abraçar uns aos outros, de, se você quiser presentear o seu irmão, você presentear. E as pessoas começavam: ah, irmão, eu quero te agradecer porque você orou por mim, abraçava, e aí um tirava o brinco, gente tirou o relógio, gente falou: não, passa o número do seu Pix que eu vou fazer uma oferta. E aquele mover todo, teve gente que comprou ali, tinha gente vendendo quadro, vendendo livro, a pessoa ia lá e comprava: irmão, eu quero te presentear. E mover assim, sabe, das pessoas se presenteando e olhando. E aí, quando terminou tudo, aquele mover, o apóstolo Léo chamou um casal lá na frente. Ele falou: ó, faz 3 dias que Deus está falando comigo, e vocês falaram da necessidade de vocês, de como vocês estão fazendo a obra, e o carro de vocês está velho, e Deus mandou eu dar o meu carro para vocês. Falou: não sei o que vocês vão fazer, vocês vão vender, vocês vão levar para o Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso, né, o Márcio, aquele casal. Mas Deus falou e eu estou dando, e aquele casal chorando, e aquela atmosfera, sabe, de presença de Deus. E aí o outro apóstolo que estava lá chamou um outro casal e falou assim: em cima disso eu não posso ficar de fora, vocês também, eu sei da necessidade de vocês, eu também estou dando meu carro para vocês. E aí caiu num momento uma choradeira, várias pessoas chorando e sentindo o amor de Deus. Por quê? Porque quando nós entendemos que nós somos irmãos, o amor de Deus cai. Você que é pai, você que é mãe, não há nada que não alegre o seu coração como você vê os seus irmãos bem, os seus filhos bem um com o outro. Isso alegra o coração de todo pai, de toda mãe. Quando você vê que os seus filhos entraram numa maturidade, que aquele que pode mais ajuda o outro. Se nós que somos maus, nós desejamos isso para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, irmão. Às vezes nós entramos em certas contendas como irmãos uns dos outros, e eu fico pensando em Deus como Pai. Há algo que alegra o coração do Pai quando os filhos são tão maduros que eles começam a, por si só, sem o pai até falar, um vê a necessidade do outro e fala: não, eu preciso ajudar, é meu irmão. A bênção de Deus cai. Aí eu entendi o Salmo de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Mas sabe como esse versículo deve ser traduzido, Márcio? Do hebraico, porque as nossas versões traduziram bem, mas não tão bem. Esse versículo seria melhor traduzido assim: quão bom e quão suave é que os irmãos construam debaixo do mesmo teto. Vamos ser sinceros, você que tem mais irmãos, chegou uma hora que não deu vontade de sair de casa, você não aguentava mais seu irmão? Não tem tanta gente que muda casa, vai para outro estado, que não aguenta. Meu pai e minha mãe é uma bênção, mas meu irmão dá vontade de pôr chumbinho. E assim é na igreja, mas diz que quando os irmãos estão construindo debaixo do mesmo teto, Deus ordena a bênção. Um segredo de sermos abençoados é a gente aprender a ser irmão. Me ajuda. Agora, se você era irmão de mais um, já era difícil. Tem uns aqui que foram irmão de 10, quase que impossível. Imagina a gente, irmãos de uns 100 e pouco, conviver. Irmãos, o maior mistério é conviver como igreja.
vai dar rusga, vai ter irmão que vai pisar no calo. Mas a Bíblia diz que nós temos que aprender a sermos irmãos. Quando a gente aprende, ali Deus derrama a bênção. Porque o coração do Pai alegre. Ele fala, eles são filhos maduros. Eles aprenderam. Quando eu dou um pão para aquele ele olha, ele vê que não é o pão dele só, ele olha e vê o irmão dele sendo um pão, ele racha o pão no meio e divide. Se eles estão com picuinha entre eles se ajeitam lá e não precisa da minha intervenção. É muita coisa, eu preciso fechar e eu não consigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já viveu aquilo? Você que é filho de uma casa de muitos filhos, você já viveu aquilo de dois irmãos estar brigados e o pai está só lá olhando e os filhos brigando? Aí daqui a pouco, papai, olha o que fulano está fazendo, papai, aí o outro fica também, pai, é fulano. Você já viveu aquela experiência do pai chegar e sentar o corpo nos dois? Essa semana eu fiquei meio em crise, Cristiano. Que eu fiquei pensando, eu falei, Deus, se a gente ficar brigando entre a gente corre o risco de uma hora o pai vir e falar, peraí que eu vou dar um jeito em vocês. E sentar o couro dos dois, sem ver quem está mais certo ou quem está errado. Na verdade ele olha e fala, está os dois errados, porque era para os dois sentar e se concentrar e não ficar com picuinha. Então o pau vai quebrar no lombo dos dois. E pega e toma, pá, pá, pá. E agora se junta aí, pede perdão para o outro. Vocês estão, irmão? Vamos tomar a ceia. Semana que vem a gente continua. Só ficando no Pai Nosso, nem entrando no resto. Eu já estou vendo na cara de alguns assim, Jesus, que isso vai virar? Aleluia.